A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de mudança de vida, Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma. Você que está perdido, você que está perdida, você que não sabe mais o que fazer da vida, você que já tentou de todas as maneiras mudar de vida e não conseguiu, você que está em busca de transformação, de libertação contra as prisões do inferno, eu peço que no nome de Jesus você fique até o final e guarde o que Deus falará contigo no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17, um pequeno texto, que vai nos falar assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência do homem, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto muito importante, porque vai conter sabedorias, vai conter conhecimento e profundidade da mente de Deus, do entendimento de Deus para a minha e para a sua vida. Meus irmãos, antes de nós entendermos esse texto aqui, nós devemos lembrar e relembrar que o ministério de Jesus foi um ministério tanto terreno como ministério espiritual. Jesus sabia o mal que atuava através das pessoas. Jesus sabia quando o inimigo estava usando boca de pessoas. Jesus sabia quando estavam com maldade para cima dele. Jesus, sendo o próprio Deus, tendo o discernimento de Deus, ele sabia quem era verdadeiro e quem não era. Ele sabia quem ficaria com ele até o final e ele sabia quem não ficaria com ele até o final. E pelo mistério de Jesus ser um mistério e ministério espiritual, por onde Jesus ia e passava, ele expulsava demônios, libertava, curava, porque essa foi a missão de Jesus: libertar, curar e salvar as almas que estavam perdidas. Então, o inimigo no mundo espiritual fazia de tudo para tentar derrubar ou manchar o ministério de Jesus. No mundo espiritual, o inimigo tentava de todas as maneiras derrubar o chamado de Jesus.
tentando botar Jesus contra o Pai, tentando fazer Jesus pecar. E os irmãos podem ver diversas vezes o inimigo usando os fariseus, os homens, os doutores daquela época, os homens sábios, para tentar ver algum erro em Jesus, algum pecado em Jesus, para botar Jesus contra a parede e manchar o ministério de Jesus. Mas Jesus sempre estava ligado. Ele sabia que a obra que ele estava vivendo e fazendo era uma obra espinhosa, que mexia com obras malignas, que mexia com coisas pesadas no mundo espiritual. Mas Jesus não tinha medo. Jesus não corria. Jesus não olhava para trás. Porque com o poder, a autoridade e discernimento de Deus, ele tinha e podia expulsar todo o mal de qualquer pessoa. Então isso é interessante, porque hoje em dia, quando nós aceitamos a Jesus, nós também recebemos discernimento, a capacidade de separar o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é de Deus, o que é do diabo. Nós também recebemos a autoridade de Deus através de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos e para pregar o evangelho de salvação com autoridade e com poder. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para apanhar Jesus em alguma palavra. Olha como é que o inimigo era, como que ele é na minha e na sua vida. Meus irmãos, nós não podemos dar mole com os dias maus que nós estamos vivendo. Qualquer tristeza, qualquer enfermidade, qualquer decepção que nós temos, o inimigo ele vem contra a minha e contra a sua vida para tentar pegar, para tentar te apanhar em alguma fraqueza sua. É momento de dor, tristeza, solidão. É nesse momento que ele vem para tentar achar alguma falha em você, algum erro em você e dizer que você não tem mais jeito. Botar você contra a parede, a ponto de você pensar que você está sozinho, que você está sozinha, que todo mundo te abandonou, que Deus te abandonou. Louvado seja Deus. Porque Ele é o pai da mentira. Então enviaram até Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanhar Jesus em alguma palavra. Levaram homens que no mundo espiritual, peço perdão aos irmãos, eram demônios disfarçados de pessoas, para tentar achar algum erro em Jesus. E isso acontece também com servo e serva de Deus. Isso acontece com quem aceitou a Jesus. Quem aceitou a Jesus, quem vive com Deus em Cristo Jesus, todo dia, toda hora é provado no mundo espiritual por permissão de Deus, para tentar ser pego em algum erro, em alguma falha. Você pode perceber, é no trabalho, é na rua, é em casa, pessoas te vigiando, pessoas te olhando de cima a baixo, pessoas prestando atenção na sua vida. Tudo isso para tentar achar algum erro e falar mal de você. Ah lá, é crente, mas está xingando palavrão.
Olha lá, é mulher de Deus, é homem de Deus, mas está fazendo coisa errada. É assim que o inimigo no mundo espiritual ele é. Ele fica vigiando a nossa vida. Ele fica procurando saber da nossa vida. Na vida de pessoas, usando pessoas para tentar achar alguma falha em nós. Louvado seja Deus. Então, quando enviaram alguns dos fariseus e herodianos para tentar achar algum erro em Jesus, em alguma palavra, a Bíblia fala, e chegando eles disseram, eles falando para Jesus, Mestre, sabemos que és homem de Deus e de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas um caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não pagar? Pagaremos ou não pagaremos? Meus irmãos, de uma certa forma, eles estavam certos. Porque Jesus, ele não era qualquer homem. Jesus era o homem de verdade e da verdade. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é a verdade absoluta. Então aqueles homens, por um certo ponto, eles falaram a verdade. Falando que Jesus era um homem de verdade. Mas por que eles falaram isso? Porque existe um homem também da mentira. Existe o homem da falsidade. Existe o homem do engano. Só que Jesus, ele era um homem da verdade. Porque falava a verdade, vivia a verdade, pregava a verdade, ensinava a verdade. A vida dele era a verdade. Então, os fariseus e herodianos até apontaram alguns exemplos sobre Jesus, que é interessante. Além de Jesus ser o homem de verdade, ele não vivia em falsidade. Os herodianos e fariseus falaram também, sabemos que é homem de verdade e não te importas com quem quer que seja. Ou seja, eles estavam falando, além de você, Jesus, ser um homem de verdade, você não se importa com quem quer que seja. Eles estavam querendo dizer que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Para Jesus não tem maior e nem melhor, não tem pequeno nem grande, não tem forte nem fraco, não tem sábio nem burro, não tem esperto e nem burro. E isso é lindo, sabe por causa de quê? Porque enquanto nesse mundo as pessoas se matam, se destroem para saber quem é maior e quem é melhor, Jesus está pegando e recebendo quem está de coração aberto. Jesus está pegando e recebendo quem tem o coração humilde, quem quer ir para o céu, quem quer obedecer a palavra de Deus, quem não faz questão com os bens materiais desse mundo, quem não se importa com as riquezas desse mundo, e quem não quer viver para esse mundo. Então Jesus, se ele vê que um ser humano quer ele recebe. Não importa se é bonito, se é feio, se tem dinheiro, se não tem. Ele não importa. Para ele, não existe esse negócio, essa diferença entre um e outro. Para Deus, em Cristo Jesus, todos são iguais. Porque ele também, como ele falou para Samuel, lá no livro de 1 Samuel,
que Deus não vê como o homem vê, Deus não olha para a aparência, aqui eles também falaram, os fariseus e herodianos, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus? Deus não olha para a aparência do homem. Louvado seja Deus. Foram isso que os fariseus e herodianos falaram. E falaram que Jesus ensina o caminho de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa. A palavra que hoje, nessa noite, neste dia, nesta tarde, que você vê pregando para a sua vida e te ensinando, é palavra do céu. As pregações que você ouve neste canal e em outros canais são palavras de Deus. Esse ensinamento aqui não é ensinamento do homem. Esse ensinamento aqui não vem de escola. Essa palavra aqui é a palavra que pode te levar para o céu. É a palavra que pode te libertar do pecado. É a palavra que pode mudar a sua vida. É a palavra que ensina o caminho de Deus. Através dela você vai até Deus. Através dela você chega até a Deus. Então, Jesus, que é a palavra de Deus, é a palavra que nós estamos lendo e aprendendo, ela é o caminho de Deus. Você quer saber mais sobre Deus? Quer entender mais sobre Deus? Quer compreender mais sobre os mistérios profundos de Deus? Quer receber mais bênçãos, livramentos? Quer receber a salvação de Deus na sua vida? Busque essa palavra. Busca a Bíblia Sagrada. Ela é o caminho de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando os fariseus e herodianos citam algumas coisas lindas que Jesus é e faz, eles perguntam para Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não? Meus irmãos, eles sabiam que Deus constituiu as autoridades terrenas. E Jesus pregando a verdade, falando da verdade, se Jesus falasse para eles que não era lícito, que não era certo pagar tributo a César, seria como se Jesus estivesse indo contra a lei de Deus. Então esses homens, eles foram até Jesus para tentar botar Jesus contra a parede, achar erro em Jesus. Só que a Bíblia fala no versículo 15: então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Olha só que lindo. O discernimento de espírito que Jesus tinha. Ele sabia quem estava falando de uma forma, mas estava com a intenção no coração de outra. Meus irmãos, tem pessoas que perguntam: para que ter Jesus? Para que aceitar Jesus? Sabe para quê? Para você não ser enganado pelos hipócritas. Para você não ser enganado pelos arrogantes. Para você não ser enganado pelo mentiroso. Jesus, ele nunca foi, ele não é e não vai ser enganado por ninguém. Porque a verdade não perde para a mentira. A verdade não perde para a falsidade. Jesus, sendo Deus, ele nunca perdeu para ninguém, ele nunca foi enganado por ninguém. Ninguém nunca ludibriou Jesus. Ninguém nunca botou Jesus contra a parede. Ele sempre saiu das emboscadas de Satanás, quando usava as pessoas.
Então, Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, porque ninguém engana Deus, disse para eles: por que me tentais? E isso é lindo, sabe por causa de quê? Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você lê a palavra de Deus, mais você consegue ver a hipocrisia na vida de pessoas. Pessoas que falam uma coisa, mas agem diferente. Pessoas que falam de uma forma, mas está tramando a sua queda. Pessoas que te elogiam pela sua frente, mas por trás fala mal de você. Pessoas que sorriem com você, mas por trás de você está com ódio de você para te matar. E quando você tem Jesus, quando você ler a palavra de Deus, que é Jesus, você consegue ter o discernimento de quem é de verdade e quem é de mentira, de quem está falando sério e de quem está brincando com você. E nós precisamos de Jesus. Talvez você que me ouve, você possa ser uma pessoa que já esteja cansado e cansada de ser enganado pelos outros. Talvez você já esteja cansado e cansada de ser trapaceado pelos outros. Mas Deus está te dando estratégia. Mas, irmão, qual é a estratégia de Deus para a minha vida? Você ouvir Jesus. Você ler a palavra de Deus. Ela vai te dar direcionamento para você lidar com o seu problema. Ela vai te dar estrutura para você suportar as dores. Ela vai te dar visão espiritual, olho de águia, para você não ser enganado pelo diabo. Louvado seja Deus. Então Jesus sabia que as perguntas que eles fizeram era para tentar Jesus. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão me tentando? Aí Jesus fala: traze-me uma moeda para que a veja. E levaram uma moeda até Jesus. Aí Jesus diz para eles: de quem é a imagem que está na inscrição da moeda? E eles falaram: de César. E Jesus respondeu dizendo para eles: dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Porque Jesus sempre deixa as pessoas impressionadas. As palavras de Deus em Cristo Jesus sempre impactam as almas que a ouvem. Sempre deixa os ouvintes maravilhados, impressionados com o poder da palavra dele. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, pelo poder que é na palavra dele. Então, meus irmãos, Jesus, ele pegou a moeda, mostrou o lado da moeda com a imagem de César e falou para aqueles homens: dá a César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus está mostrando? Ele está separando o que é da terra e separando o que é do céu. Por quê? Porque as autoridades, como eu falei para os irmãos lá em cima, autoridades terrenas foram dadas por Deus. Autoridades espirituais foram dadas por Deus. Quem são as autoridades terrenas? Prefeitos, governadores, vices, presidentes, prefeitos. E quem são as autoridades espirituais? Pastor, presbítero, diácono, diaconisa, evangelista. E por aí vai. Então, meus irmãos, Jesus mostrou para eles que a autoridade que Deus constitui na terra, as leis, tem que ser cumprida. O que é do homem é do homem. O que é de Deus é de Deus. E nós só conseguimos separar o que é do homem, o que é desse mundo passageiro
e enganoso, do que é de Deus, que é verdadeiro e é eterno, quando nós temos discernimento de espírito. É um dos dons do Espírito Santo, o dom do discernimento. E nós temos que buscar sabedoria e discernimento de Deus, para nós separarmos o que é do mundo e o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Medite, pratique e faça o que Deus está te direcionando. E a sua vida ela vai mudar no nome de Jesus.